Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma semana de estudos e hoje, na nossa aula de português, a gente vai estudar um conteúdo novo. Vamos aprender uma coisa nova, né? A gente estava trabalhando o cordel até agora, nós encerramos a semana passada com o trabalho e hoje, então, a gente vai iniciar o conteúdo que está lá na nossa apostila, na página 18, que é conjunções, tá bom? É um conteúdo muito simples, fácil, a gente não vai se estender muito, assim como a gente trabalhou no cordel, né? 2 semanas, então esse conteúdo é mais tranquilo, é mais leve, então a gente vai conseguir trabalhar ele bem rapidinho, tá bom? E hoje, então, a gente vai aprender o que são as conjunções, para que elas servem, quais os tipos que existem que a gente vai estudar hoje, certo? Então, acompanhe aí com a sua apostila, tá? E você vai ter que fazer, então, alguns exercícios que estão ali a partir da página 18, mas isso vai estar lá no cronograma certinho, tá bom? Então, acompanhe comigo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, certo? Vou ficar aqui no cantinho embaixo. E a gente vai aprender, então, o que são as conjunções, né? Que nome estranho é esse, né? Se você não ouviu falar, você vai aprender hoje. Então, as conjunções são aquelas palavras que estabelecem, então, relações de sentido às orações. Tá? Normalmente, ela vai fazer uma ligação entre mais de uma oração, 2 orações, no nosso exemplo aqui, e ela vai trazer, então, uma palavra que vai trazer uma relação de sentido entre essas 2 orações, né? E existem alguns tipos de conjunções que têm determinadas funções, certo? Esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, né, é um tipo, a gente vai estudar mais um pouquinho mais a fundo cada um deles. Por exemplo, a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Olha só, a gente tem 2 coisas, né, separadas. A claridade nunca terminava. Essa é uma oração. Ninguém podia descansar direito, né? É outra coisa. A gente tem o E ali no meio. O E, no sentido de conjunção, né? Ele vai fazer o que? Vai trazer um sentido ligando essas 2 orações. Então, essa é uma função das conjunções, né? Dar sentido para essas frases. Vai formar uma coisa só, trazendo uma relação de sentido, né? Por que ninguém podia descansar direito, né? Porque a claridade nunca terminava. Então, esse E veio com essa função de juntar as 2 coisas e dar um sentido, né, a isso. Então, agora nós vamos para a primeira conjunção, que é a conjunção aditiva. O que é algo que vai aditivo, né? Ele vai adicionar alguma coisa ali. Então, ele vai trazer um sentido de soma, né, de adição para as orações. Então, a gente pode usar alguns tipos de conjunções. O E, que foi do exemplo anterior, é uma conjunção aditiva. O nem, não só, mas também, como também, né? Todas essas palavras, elas vêm com esse sentido de soma, né? Por exemplo, Ana não falava, Ana não fala, nem ouve, né? Então, a gente tem 2 características da Ana, que ela não fala, nem ouve. O nem, ele tá vindo com o objetivo de trazer mais uma palavra aqui ao não fala, né? Ficaria solto assim, Ana não fala, ouve, né? Aqui o nem, essa conjunção veio com o quê? Com o objetivo de dar um sentido. E esse sentido, nesse caso, é de adição, porque o nem, ele está na nossa tabelinha de conjunções aditivas, que ele vem com o objetivo de trazer soma. Então, Ana não fala nem ouve. Tá? Então, o nem, o e, mas também, como também, bem como, né, são tipos de conjunções aditivas. Outro exemplo. Pedro é educado e gentil. Olha só. O e aqui, pessoal,
ele está vindo também com esse sentido de soma. Né? Eu estou trazendo uma característica inicial, Pedro é educado, ponto. Mas eu também quero dizer que ele é gentil. Então, eu vou colocar o e gentil, que é a segunda característica. Ou seja, eu estou trazendo uma soma para essa oração, né? Eu estou trazendo algo a mais, eu estou somando. Então, no caso, o e, ele está ali adicionando alguma coisa, né? Não confundam porque não é matemática, tá? Mas a gente faz adição também em língua portuguesa, tá? Então, as conjunções aditivas, elas são exatamente isso, né? É o adicionar, é trazer mais uma informação para a oração, certo? Então, a gente tem essas conjunções aqui, que elas são aditivas. Olha só, agora a gente tem as conjunções adversativas. O que é isso? Né? Elas vão trazer uma oposição, um contraste, né? Uma compensação de pensamento. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, né? Vamos para um exemplo para ficar mais claro. Não fomos campeões. Todavia, exibimos o melhor futebol. Olha só, essa frase, ela traz um contraste, né? Por quê? Não fomos campeões, né? Trouxe uma coisa ruim, porque não fomos campeões. A gente perdeu, então, né? Não fomos os campeões, não fomos campeões. Todavia, exibimos o melhor futebol. Olha só, agora eu atribuí uma característica boa a uma ruim, né? Mas ela é uma característica de contraste com a primeira, né? Diferente da aditiva, que ela vai trazer duas coisas que são a mesma, né? No caso, a adversativa, ela vai estar fazendo o quê? Uma oposição. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Então, eu estou trazendo um contraste, né? A gente não ganhou, mas a gente jogou, fez um bom futebol, nesse sentido, tá? Então, as conjunções adversativas, a gente tem aqui, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, entre outros também, tá? Então, eu poderia dizer também aqui, não fomos campeões, porém, exibimos o melhor futebol, né? No lugar de todavia, poderia colocar um porém, né? Ou um entretanto, enfim. São as conjunções adversativas que vão trazer o quê? Um contraste, uma oposição àquela oração inicial, certo? Então, conjunções adversativas, colocar na cabeça que são conjunções que trazem um contraste entre as orações. Olha só, nós temos aqui um outro exemplo. Não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Olha só, aqui tem outro contraste, né? Aqui está falando que alguém não se esforçou muito, mas fez um teste, enfim, uma prova, e obteve um bom resultado, né? Então, eu estou trazendo um contraste, teve um bom resultado, mas ele não se esforçou para ter esse bom resultado, né? Então, eu estou trazendo um contraste. E o porém vem com essa função, tá? De contraste. Por isso, ele é uma conjunção adversativa, certo? E nós temos também as conjunções condicionais. O que é isso? Né? Elas vão exprimir, então, hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Tá? Então, ela vai trazer uma conjunção, uma palavra, que ela vai fazer com que a situação principal da oração ocorra ou não. Tá? Então, ela vai trazer uma hipótese. Essa é a principal característica das condicionais, tá? É uma hipótese, uma condição para que aquilo ocorra ou não. Então, aqui a gente tem, então, alguns tipos de conjunções condicionais. Caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Por exemplo, aqui. Se não chover, irei à praia. Olha só. Qual é o principal evento daqui da frase? O ir à praia, né? Mas tem uma condição aí. Se não chover, eu irei à praia. Então, esse se, ele está me trazendo uma condição, né? Porque caso venha chover, eu não irei à praia. Mas se não chover, eu irei à praia. Então, o se
Ele vem com a ideia de hipótese, de condição, né? E aí a gente tem alguns casos também que a gente usa aqui, ó. O se, caso, né? Como eu falei antes, contanto que, a menos que, sem que, salvo que. Então, vocês repararam, né? Que cada tipo de conjunção vem com uma tabelinha. E o legal, pessoal, é que a gente siga sempre essa tabelinha, porque ela não vai se repetir, né? Então, quando a gente consegue analisar a tabela e ver do que se trata a conjunção, a gente já vai conseguir identificar o que é, certo? Outro exemplo. Terá seu dia cortado, a menos que apresente justificativa. Né? Olha só o uso do a menos que, né? Ele terá o seu dia cortado. Né? Essa é a oração principal, né? É a situação principal. Ele vai ter o dia cortado, não vai ser validado. Porém, a menos que, salvo que, apresente justificativa, né? Então, se ele vier com uma justificativa, ele não terá esse problema. Mas se ele não vier com justificativa, esse dia não será validado, né? Então, o que vai estar trazendo uma hipótese nessa frase aqui? A menos que, né? A menos que é uma conjunção condicional, porque está trazendo uma condição. Ele não terá o dia cortado se ele trouxer a justificativa, né? Então, a menos que, tá? E olha só, pessoal, você seguindo a tabelinha, não tem erro, tá? As conjunções condicionais, elas vão trazer uma hipótese ou uma condição para que aquela situação da oração inicial ocorra ou não, mas essa conjunção sempre vai vir com essa ideia de hipótese, ou ela vai vir com uma ideia de oposição, de contraste, né? Independente se a coisa é boa ou ruim, ela vai sempre trazer um contraste entre uma coisa e a outra. E o primeiro caso, que são as conjunções aditivas, ela vai vir essa palavra com essa função de soma, né? Eu falo palavra, que normalmente é uma palavra, mas a gente tem mais de uma palavra, mas também, como também, né? Então, vocês vão reparar, cuidando na tabela, né? Que vai ser uma conjunção aditiva, adversativa, né? No caso, que vai trazer um contraste, ou condicionais, certo? Não tem erro, é só seguir a tabelinha e se ligar no que aquela conjunção está querendo trazer na oração. Se ela está trazendo uma soma de alguma coisa, se ela está fazendo um contraste, ou se ela está trazendo uma hipótese, certo, pessoal? Então, agora eu vou pedir para vocês fazerem as atividades ali, iniciando, então, na página 18 da apostila, tá? Vocês vão reparar que também tem essa tabelinha aqui na página 19, e que é muito simples. É só seguir a tabela e prestar atenção no que a conjunção está dizendo, que não tem erro, certo? Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Um grande beijo e até mais.